Marco Civil da Internet é aprovado na Câmara dos Deputados. Cidadania. CNJ autoriza estrangeiros a adotar crianças no Brasil. E na reportagem de hoje vamos mostrar como foi o 7º Seminário Pedagogia das Virtudes, que falou sobre economia solidária. O Notícias Supra está no ar. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Marco Civil da Internet, ou a Lei da Internet. Os deputados aprovaram o texto em votação simbólica. Há 5 meses, o projeto trancava a pauta da Câmara. O Marco Civil da Internet define os direitos e deveres de usuários e provedores de serviços de conexão e aplicativos na internet. A aprovação abre caminho para que os internautas brasileiros possam ter garantido o direito à privacidade e à não discriminação do tráfego de conteúdos. O texto segue para o Senado e, caso aprovado, vai para a sanção presidencial. Importantes ações no combate à violência contra a mulher marcaram o dia no Congresso Nacional. Uma delas foi a aprovação no Senado do projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Já em sessão solene, os presidentes do Senado e da Câmara assinaram um termo de compromisso com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, prevendo um plano de trabalho para ações voltadas aos direitos femininos. Ainda na mesma sessão foi entregue o prêmio Berta Lutz, em homenagem às mulheres que se destacaram. O Conselho Nacional de Justiça decidiu criar um subcadastro para estrangeiros que queiram adotar crianças brasileiras. Com a inclusão de pessoas que moram no exterior, o Conselho espera que mais crianças sejam adotadas, especialmente as que normalmente não são escolhidas pelos casais brasileiros, ou seja, as mais velhas ou as que têm alguma deficiência. Segundo dados do CNJ, 5.400 crianças ou adolescentes estão na lista do cadastro de adoção. Ao mesmo tempo, estão inscritas quase 30.000 pessoas pretendentes à adoção que moram no Brasil. A economia solidária foi tema do 7º Seminário Pedagogia das Virtudes. A reunião do movimento, que tem como um dos parceiros a ONG União Planetária, falou sobre o tipo de economia que defende a cooperação e respeito ao próximo. Você sabe o que é economia solidária? Não? Então fique atento que nós vamos te explicar. A grande diferença da economia solidária para a economia capitalista é que na economia solidária o ser humano ele é o sujeito dessa relação. Ele é o centro dessa relação. Na economia capitalista, o ser humano ele é objeto, né? E gera lucro. Na economia solidária, nós falamos de sobras, de renda, nós falamos de respeito, nós falamos de sentido do trabalho, não o trabalho que adoece, mas o trabalho que emancipa o homem. Esse foi o tema do 7º Seminário Pedagogia das Virtudes, realizado na última terça-feira no auditório da Embrapa. A instituição agora também é uma parceira do movimento idealizado pela ONG União Planetária, que já conta com mais de 50 entidades e organizações envolvidas. Essa iniciativa é crescente, ela está cada vez mais, tem mais pessoas, né, entidades e organismos aderindo, ela é contagiante. E agora nós estamos no auditório da Embrapa, que é mais uma instituição que vem aderir com a linha de pesquisa, os pesquisadores também de uma forma científica estão entendendo e se incorporando no movimento. Então a tendência no mundo não só do Distrito Federal, mas regional e globalizado, é o movimento crescer e se tornar cada vez mais forte. Economia solidária pode ser considerada também como a economia do amor, em que o ser humano está em primeiro lugar, como explica a diretora pedagógica da União Planetária, Noemi Salgado. Considero fundamental esse debate sobre economia solidária,
porque a gente está lidando com uma possibilidade já bem antiga de se trabalhar uma economia fundamentada na ética do amor. A gente sabe que a economia capitalista ela é uma economia competitiva, uma economia que está voltada para lucros sem estar trabalhando as questões mais éticas, as questões mais solidárias. Então eu vejo que a economia solidária, por ela ser uma economia sustentada pela ética do amor, ela é uma economia também que está a serviço de uma cultura do amor, uma cultura que está sendo trabalhada por vários cientistas, não só economistas, mas cientistas como Humberto Maturana, aqui no Brasil, Paul Singer, Marcos Arruda, né, que são o nosso amigo Cristóvão Buarque, que são pessoas que pensam numa economia a serviço da vida. E a vida ela se manifesta em todos os seres humanos. Então, ela é uma economia amorosa, ela é uma economia solidária, ela é uma economia cooperativa, ela é uma economia que cuida da vida dos seres humanos. Esse professor destaca a necessidade de se discutir essa alternativa de economia, que tem tudo a ver com o movimento Pedagogia das Virtudes. Acho muito importante, né? Nós mesmo trabalhamos com o Centro de Educação Ambiental, nós trabalhamos muito com a questão das virtudes, dos valores e das habilidades. E o seminário trazendo esse tema, economia solidária, visando uma sustentabilidade do planeta e principalmente nosso trabalho, que é aqui no Cerrado, acho que tem tudo a ver, é um trabalho que você envolver as discussões para saber como é que se trabalha essa questão da economia solidária a partir dos valores, das virtudes, né? Eu acho muito importante fazer essa troca de experiência. O subsecretário de Economia Solidária do GDF, Afonso Magalhães, foi um dos palestrantes do evento e falou sobre a importância da aplicação deste tipo de economia. É uma discussão que está na ordem do dia, né? Em função da necessidade de incluir milhões e milhões, né? Na geração de trabalho e renda, né? Na capacidade de consumo e na construção de uma sociedade que se autogestione, né? Que seja autogerida e dentro de uma perspectiva libertária. Então, a pedagogia das virtudes tem tudo a ver com isso, né? Porque há que resolver os problemas básicos da sociedade, né? As políticas públicas sendo dirigidas a isso e também em relação à economia, né? A gestão dos recursos, a aplicação dos recursos. Pedagogia das Virtudes é um movimento em que se incorporam entidades públicas e privadas e pessoas individualmente para despertar e fortalecer na sociedade os valores éticos universais. O objetivo do grupo é a construção de um novo modelo civilizatório de paz, amor, justiça social e fraternidade. Iniciativa aprovada pelo público. Eu acho interessante porque eu acho que todo projeto merece estar acompanhado de uma base, de princípios, de ideologias. Então é um projeto, eu acho, bem interessante, tem tudo para dar certo. Eu acho que tem que crescer e expandir isso. Os pontos turísticos do Rio de Janeiro serão classificados de acordo com o grau de acessibilidade. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Estado entregou um diagnóstico para gestores de 250 pontos turísticos. A pesquisa avaliou o local e o entorno desses pontos, como calçadas e estacionamentos para pessoas com deficiência. Os estabelecimentos foram classificados como bronze, prata, ouro e diamante. Os restaurantes serão os próximos locais a serem avaliados com base na acessibilidade, ainda neste ano. O nariz humano pode detectar 1 trilhão de diferentes cheiros. O número de estímulos é bem superior que do olho e do ouvido. A descoberta é de cientistas da Universidade Rockefeller, em Nova York, e foi publicada pela revista científica Science. Até então, acreditava-se que o nariz poderia detectar apenas 10.000 aromas distintos. Durante a pesquisa, os cientistas criaram experimentos para observar o quanto as pessoas conseguem distinguir cheiros em misturas feitas a partir de várias moléculas de odores diferentes. Os autores do estudo disseram que este é o primeiro teste que comprova o quão bom os seres humanos são em sentir cheiros.
Uma campanha do metrô de São Paulo no Facebook está dando o que falar na internet. A companhia fez uma campanha para encontrar um coelho de pelúcia perdido em uma das estações do metrô. O brinquedo pertence a uma menina de 5 anos que, segundo o pai, não consegue mais dormir desde quando perdeu o coelho. A equipe de mídias do metrô diz que ficou sensibilizada com o apelo do pai e resolveu promover a campanha. 5 horas depois da publicação de uma foto do coelhinho perdido, mais de 1.300.000 internautas já haviam compartilhado a mensagem. O Notícias Surpreende de hoje termina por aqui. Eu te vejo na nossa próxima edição. Até lá!